Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos fazer uma análise da grade de avaliação da redação do Enem. Então, desde já, segue o canal, curte, ativa o sininho, compartilha com os amigos para que esse conteúdo então chegue a mais pessoas que estão se preparando para essa prova, né? Então, vamos desde já olhar para essa tabela, né? Para essa avaliação aqui da redação do Enem, né? E aqui é importante a gente entender que o Enem divide a avaliação da redação em 5 competências, né? Cada competência vale 200 pontos, a redação vale no total 1000 pontos. E aí o avaliador, na verdade, ele faz uma avaliação em cima de graus. Então, grau 0, nota 0. Grau 1, 40 pontos. Grau 2, 80 pontos. Grau 3, 120. Grau 4, 160. E grau 5, 200 pontos, né? E isso para cada competência. É claro que a redação do Enem ela é avaliada por no mínimo 2 pessoas, por no mínimo 2 avaliadores, né? Então, quando um estudante recebe uma nota quebrada, por exemplo, 180 pontos, isso significa que um avaliador deu 160 e o outro deu 200 pontos, tá? Essa é a situação em que um estudante pode ficar, por exemplo, com nota final 980. Porque em alguma competência um avaliador deu 160 e o outro deu 200. Essas são as possibilidades. Se não, se os 2 avaliadores deram as mesmas notas em cada competência, sempre vai ser um múltiplo de 40 pontos, né? Então, competência 1 é a competência que avalia o domínio da língua portuguesa, né? E aí, grau 0 é o texto que tem estrutura sintática inexistente, independentemente da quantidade de desvios, é o texto que está muito mal escrito, tá? Grau 1, 40 pontos, estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Depois, grau 2, estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Grau 3, estrutura sintática regular e alguns desvios. Grau 4, estrutura sintática boa e poucos desvios. E grau 5, estrutura sintática excelente, no máximo uma falha e no máximo 2 desvios, ou seja, 200 pontos nesse caso, né? Vamos entender, por desvios, entendem-se aqueles erros ortográficos, emprego correto das letras, dos acentos gráficos, né? Acento agudo, grave, circunflexo e das demais notações léxicas, por exemplo, uso de til, cedilha, hífen, apóstrofe e também das iniciais maiúsculas e minúsculas. Vocês precisam deixar claro o que é inicial maiúscula, né? E o que são as letras minúsculas, tá? E também tem que prestar atenção na segmentação das palavras, ou seja, na separação silábica, tá? Separação silábica é um erro muito grave e as pessoas cometem com muita facilidade esse erro. As pessoas separam a palavra em qualquer ponto da palavra. Isso está errado. Marcelo, por exemplo, se separa Marcelo, né? Não é M-A hífen R, não, esse R faz parte da primeira sílaba, então a gente separa na sílaba cada palavra, tem que prestar muita atenção nisso. Por falha gramatical, né, entendem-se aqueles erros relacionados à morfossintaxe, então o emprego correto das classes das palavras, né? Aspectos relacionados à estrutura das frases, como regência, concordância, pontuação, colocação pronominal. Isso tudo é falha, tá, pessoal? Então, no máximo, uma falha para ficar com 200 pontos na competência 1 e, no máximo, 2 desvios, né? Esses erros ortográficos, tá? No máximo, isso para ficar com 200 pontos na competência 1. Competência 2 vai avaliar a compreensão do tema e o uso de repertórios. São 2 aspectos que são avaliados aqui. Aí notem o seguinte, aqui não temos grau 0. Por quê? Porque nas instruções da redação do Enem, né, temos um critério lá que estabelece que se a redação fugir ao tema, se a redação não tratar do tema solicitado, ela ganha nota 0. Então, por isso, aqui na competência 2, nós não temos nota 0, não temos o grau 0, tá? E aí o texto que faz uma tangência ao tema, né? Ou texto composto por aglomerado caótico de palavras, ou ainda traços constantes de outros tipos textuais, esse texto vai ficar com 40 pontos, grau 1, tá? Texto que faz a abordagem completa do tema e 3 partes do texto, mas 2 delas são embrionárias, ou ocorre uma conclusão finalizada por uma frase incompleta, né? Aí vai ficar com grau 2,
80 pontos, e ainda tem que observar que as redações que apresentam muitos trechos de cópia não devem ultrapassar este nível. Então, aqui eles descontam a nota daqueles estudantes que fazem cópia dos textos motivadores. Por isso, não dá para copiar texto motivador na redação, tá, pessoal? Texto motivador não deve ser usado em nenhum trecho da tua redação, tá? Grau 3, 120 pontos, abordagem completa do tema, mas, 3 partes do texto, sendo que uma delas é embrionária, uma delas pode ser embrionária, tá? E redações com corpo do texto composto por até 8 linhas, em que não é possível reconhecer as 3 partes do texto, na introdução, desenvolvimento e conclusão, elas não devem ultrapassar este nível, tá? Essa observação é importante. E ainda, o repertório baseado nos textos motivadores ou repertório não legitimado ou repertório legitimado, mas não pertinente ao tema, né? Aí vai ficar com no máximo 120 pontos, né? Grau 4, 160 pontos, abordagem completa do tema, 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, nenhuma delas embrionária, mas repertório legitimado, pertinente ao tema, só que sem uso produtivo. Quer dizer, o candidato usou um bom repertório, né? Repertório legitimado e pertinente, só que esse repertório não foi bem articulado à argumentação. Ele não está bem relacionado com os argumentos apresentados. Isso é a falta de um uso produtivo do repertório, tá? Grau 5, 200 pontos, abordagem completa do tema, né? 3 partes do texto, nenhuma delas embrionária, tá? E repertório legitimado e pertinente ao tema e com uso produtivo. Aí a redação fica excelente, né? O que significa uma parte embrionária, né? Significa que o estudante não conseguiu fazer a introdução, ou o desenvolvimento, ou a conclusão, ou várias dessas partes de forma completa, de forma orgânica, né? Como o Enem espera, né? Com uma estrutura em cada parágrafo, com um tópico frasal, o desenvolvimento, o uso de um repertório, uma reflexão crítica, né? Isso deve aparecer em cada parágrafo. Claro, no parágrafo de conclusão, vocês devem apresentar os 5 elementos da proposta de intervenção que a gente já vai comentar, tá? Mas enfim, esta era a competência 2, né? Domínio do tema, compreensão do tema e uso de repertórios. Vamos observar mais um detalhe. O Enem exige que vocês usem no mínimo um repertório, tá? No mínimo uma referência. Se vocês usarem mais, melhor ainda, né? A maioria das redações que tira nota 1000 usa 2 ou 3 repertórios, tá? Algumas redações chegam a usar 4. As redações que usam 2 ou 3 repertórios costumam retomar algum desses repertórios na conclusão. Então, assim, é muito desafiador escrever uma redação com apenas um repertório e garantir nota 1000. Temos um caso de um estudante que passou por essa experiência, tá? Depois, num outro vídeo, eu posso apresentar essa redação para vocês. Mas são situações raras. A maioria dos candidatos que tiram nota 1000 usa mais de um repertório. Costuma usar 2, 3, até 4. Tá? Competência 3, pessoal, vamos baixar aqui, né? A competência 3 é a competência que avalia justamente a argumentação, né? Então, o texto que tem aglomerado caótico de palavras, independentemente da abordagem do tema, né? Texto que tem tangenciamento ou abordagem completa, né? É o texto que vai ficar com um grau 0 na competência 3, tá? Grau 0, nota 0, né? Depois, grau 1, 40 pontos, projeto de texto sem foco temático ou com foco temático distorcido. Textos tangentes não devem ultrapassar este nível. Aí notem que a relação que se estabelece entre a competência 2 e a competência 3 está observada aqui, né? Se tangenciou, não passa de 40 pontos. Tá? Quer dizer, vai acabar ficando com 40 pontos na competência 2, né? E também na competência 3, certo? Prestar atenção nisso. Grau 2, 80 pontos, projeto de texto com muitas falhas e sem desenvolvimento ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião. Textos que apresentam contradição grave não devem ultrapassar este nível. Muitas vezes o candidato nem percebe que está se contradizendo, né? Então, é importante prestar atenção, reler o texto antes de passar a limpo para ter certeza de que não há nenhuma contradição grave, tá? Grau 3, 120 pontos, projeto de texto com algumas falhas e desenvolvimento de informações, fatos e opiniões
com algumas lacunas. Isso também é importante observar, né? O texto que apresenta lacuna argumentativa, né? O texto que apresenta um exemplo, mas não completa aquele raciocínio, vai ter desconto, né? Então, para vocês não terem descontos, vocês não podem apresentar lacunas argumentativas. Grau 4, 160 pontos, projeto de texto com poucas falhas e desenvolvimento de informações, fatos e opiniões com poucas lacunas. E o grau 5, projeto de texto estratégico e desenvolvimento de informações, fatos e opiniões em todo o texto. Aqui se admitem deslizes pontuais, sejam de projeto e ou de desenvolvimento. Tá? Mas então, de novo, é importante vocês prestarem atenção se não estão deixando nada incompleto para garantir o grau 5 na competência 3, para garantir 200 pontos. Né? Depois, competência 4 é a competência que vai avaliar o uso de textualizadores, de conectivos, de conjunções, né? Dessas expressões que a gente usa para ligar as ideias, para ligar, enfim, as orações, né? Os períodos. Tá? Então, grau 0, nota 0, ausência de articulação, palavras e ou períodos desconexos ao longo de todo o texto. Alguns textos são entregues, né, no Enem, são entregues para os avaliadores e assim, eles não têm nenhuma ligação entre uma frase e outra, o estudante não consegue estabelecer uma relação lógica entre uma frase e outra, entre um parágrafo e outro. Grau 0. Vai ficar muito ruim, vai ficar com nota 0 na competência 4. Grau 1, 40 pontos, presença rara de elementos coesivos, intra e ou interparágrafos e ou excessivas repetições e ou excessivas inadequações. É importante variar no uso desses textualizadores, né? Assim, vocês vão conseguir garantir uma boa nota na competência 4. Tem que cuidar, claro, também para usar conectivos que fazem sentido naquele momento do texto. Por exemplo, começar com um portanto lá na introdução não faz sentido. Portanto, é um conectivo conclusivo. Então, vocês vão usar portanto logo na conclusão, não no início do texto, tá? E tem que cuidar para usar alguns conectivos dentro de cada parágrafo e mais um conectivo no início de cada parágrafo de desenvolvimento e de conclusão. Vocês não colocam conectivo na introdução, né, na abertura da introdução, porque vocês não têm como relacionar a introdução com algo que não veio antes. A introdução é o primeiro parágrafo, então ela não começa com conectivo. Né? Depois, grau 2, né, presença pontual de elementos coesivos intra e ou interparágrafos e ou muitas repetições e ou muitas inadequações, e os textos em forma de monobloco não devem ultrapassar este nível, ou seja, aquele texto que é entregue, né, com apenas um parágrafo, né, e geralmente é um texto que não tem abertura de parágrafo, não deixa aquele espaço necessário no início de cada parágrafo, né, esses textos são monoblocos. Tem muito estudante que começa assim, e aí escreve o texto inteiro, parece um tijolo que o cara está entregando, né? Sem divisão de parágrafos. Esse estudante vai ficar com no máximo 80 pontos, no máximo. Tá? Tem gente que começa a escrever a redação na linha 1 e termina na última linha sem colocar ponto, inclusive, só coloca ponto final lá na última linha. Péssimo, pessoal. Grau 3, 120 pontos, presença regular de elementos coesivos, intra e ou interparágrafos, e ou algumas repetições, e ou algumas inadequações. Grau 4, 160, presença constante de elementos coesivos intra e interparágrafos, e ou poucas repetições, e ou poucas inadequações. E aqui a observação de tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos um momento do texto. Né? Então, o que o Enem entende aqui? Se o estudante usou apenas um conectivo para ligar os parágrafos de introdução com o primeiro desenvolvimento, ou o primeiro desenvolvimento com o segundo, ou o segundo desenvolvimento com a conclusão, né? Se usou apenas uma vez, vai ficar com no máximo 160 pontos, tá? Como é que garante 200 pontos na competência 4, né? Grau 5, presença expressiva de elementos coesivos intra e interparágrafos e raras ou ausentes repetições e sem inadequação. E aí a observação de tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos 2 momentos do texto e em pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. Tá? Então vamos entender o seguinte, né? O que eles esperam de vocês é que vocês coloquem pelo menos um textualizador dentro de cada parágrafo, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, né, e na conclusão. Então, no mínimo, vocês vão usar
4 conectivos dentro de cada parágrafo, né? Um dentro de cada um dos parágrafos, tá? E eles esperam que vocês usem também pelo menos em 2 momentos para ligar a introdução com o primeiro desenvolvimento, o primeiro desenvolvimento com o segundo e o segundo desenvolvimento com a conclusão. Eles esperam que vocês usem em 2 desses momentos, né? Um conectivo também, ou seja, na abertura desses parágrafos, né? No parágrafo de desenvolvimento, no primeiro, no segundo e na conclusão. Eles esperam 2, né? Então, na introdução, claro, vocês não vão, como eu já falei, né? Vocês não vão colocar textualizador na abertura da introdução. Mas todas as redações que tiram nota 1000 do Enem usam um conectivo na abertura do primeiro desenvolvimento, outro conectivo na abertura do segundo desenvolvimento e mais um conectivo na conclusão. Então, assim, o legal é isso, usar 3 conectivos, né, na abertura de cada parágrafo de desenvolvimento e da conclusão, tá? E mais um conectivo no mínimo dentro de cada parágrafo, inclusive da introdução. Então, no mínimo, vocês vão usar 7 textualizadores, 7 conectivos. Alguns estudantes usam conectivos em praticamente todos os períodos e garantem nota 1000 dessa forma, tá? Eu acho, às vezes, um pouco exagerado, né? Tem muito conectivo e sinto que o próprio Enem está percebendo isso, tá? Mas o básico, o necessário é isso aqui. É isso que eles exigem. Então não precisa colocar, né, conectivo em todas as frases, né, em todos os períodos. Mas muitos estudantes garantem nota 1000 fazendo isso. Então, fica aí a dica, né? Além disso, para fechar, competência 5, né, é a competência que avalia a proposta de intervenção, que avalia, portanto, a conclusão do texto, né? E aí, grau 0, ausência de proposta, nota 0, né? Ou então, proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos. Vamos lembrar que a proposta de intervenção deve respeitar os direitos humanos, né? E ainda pode ficar com grau 0 se a proposta de intervenção não estiver relacionada ao assunto. Quer dizer, vocês escreveram uma proposta de intervenção que não tem relação com o assunto da redação. Vão ficar com nota 0. Né? O assunto da redação era a valorização da herança da cultura africana e vocês escrevem uma proposta de intervenção para resolver algum problema da saúde, não tem nada a ver com o assunto, né, pessoal? Ah, claro que eu estou pegando exemplos extremos, né? Mas, enfim, é importante observar que a proposta de intervenção tem que ter relação com o assunto e, de preferência, tem que ter relação com a argumentação que vocês desenvolveram, né? De acordo com os argumentos que vocês apresentaram no texto. Grau 1, 40 pontos, tangenciamento ao tema, ou apenas elementos nulos ou apenas um elemento válido, né? O que é elemento nulo? Por exemplo, o governo não deve fazer isso. Ora, vocês não têm que dizer o que o governo não deve fazer. Vocês precisam apresentar algo que o governo deve fazer. Dizer o que não deve fazer é nulo. Então é importante observar aquilo que deve ser feito, né? Depois, grau 2, 2 elementos válidos, estruturas condicionais com 2 ou mais elementos válidos não devem ultrapassar este nível. O que significa isso? Por exemplo, quando vocês escrevem assim, se o governo fizer isso, vai conseguir aquilo. Ora, não pode ser condicional, não é se o governo fizer. Não, o governo deve fazer. Tá? Tem que ser afirmativo, tem que ser assertivo. Vocês têm que propor algo de forma concreta, né? Grau 3, 3 elementos válidos, 120 pontos. Grau 4, 4 elementos válidos, 160 pontos. E grau 5, 5 elementos válidos, 200 pontos. Nota máxima. Quais são os 5 elementos? O agente, né? Ou seja, quem vai fazer, a ação, né? O que deve ser feito, o modo, né? Como se vai fazer isso, consequências, finalidade, né? O quarto elemento, e o quinto elemento, algum detalhamento, tá? O detalhamento com frequência se relaciona ao agente. Então, o governo federal, órgão responsável por realizar políticas públicas, blá blá blá, né? Aí depende da proposta, depende do assunto da redação, mas é interessante relacionar o detalhamento ao agente. É fácil fazer isso, né? De acordo com o agente que vocês estiverem utilizando, tá? E então assim vocês conseguem 200 pontos na competência 5 e assim vocês conseguem 1000 pontos na redação. Conhecer essa estrutura aqui é muito importante, então tenham consciência daquilo que é avaliado no Enem. Dessa forma vocês vão garantir 1000 pontos. Tô com vocês, qualquer coisa deem um grito, se precisarem de algum apoio, se quiserem que eu trate de algum tema, deixem um recado aqui, vai ser um prazer ajudá-los. Sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos. Valeu, valeu, feito!